nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que em Jesus existe. Boa noite, uma boa noite, uma ótima noite para você que está aí nesta quarta-feira participando e vendo a nossa programação. Que você seja ricamente abençoado, que Deus possa fazer morada no seu lar. Para você, boa noite. Para mim é um baita de um bom dia aqui. Nós estamos fazendo a gravação desse culto para que vocês possam ver os cultos no horário normal, às 19h30. Então agora, para mim, são 9h40 da manhã de um domingo. E a gente já está gravando aqui o culto da quarta-feira. Então, vocês podem ver que a igreja está bem clarinha, né? Mas, para vocês, já vai estar sendo boa noite. É por isso essa diferença aqui de horário, tá bom? Lembrando que a igreja continua fechada. Nós ainda estamos aguardando o término desse decreto que duraria 15 dias, né, que vai durar os 15 dias, para a gente saber o que vai acontecer daí para frente. Então, por enquanto, a igreja é fechada, os nossos cultos precisam ser o mínimo de pessoas possíveis. Como vocês percebem, a igreja está toda vazia, né, nós temos apenas os técnicos aqui do som e os pregadores. Então, não adianta vir aqui na igreja, infelizmente, porque a gente não pode deixar a igreja aberta para você.
Referente aos pedidos do chat. Vocês sabem que, como está sendo gravado, a gente não consegue ler o chat. Mas que vocês possam orar pelos pedidos uns dos outros. E o pregador de hoje, o Manuel, aqui na quarta-feira, ele vai fazer essa oração pelos pedidos que serão feitos aí, que vocês colocarem, tá bom? Então, ele vai estar orando por esses pedidos também. Agora eu quero mostrar para vocês um vídeo muito importante, então eu quero que vocês prestem bastante atenção. Ele fala sobre o aplicativo 7Me e a importância de você estar mantendo os seus dados atualizados, porque vem aí mais coisas referente ao 7Me, dados atualizados e a lei de proteção de dados. Que você possa prestar bastante atenção agora no vídeo. Olá! Você sabia que ter seu cadastro atualizado é muito importante? Para ter seu cadastro atualizado, você pode fazer de... Então, vocês percebem a importância de manter os dados cadastrais atualizados no sistema da Secretaria e de vocês também estarem autorizando, devido a essa lei de proteção de dados, que a Secretaria possa manter os seus dados no ACMS. No dia 10 de abril, nós vamos ter um mutirão de assinaturas. Vocês já devem, algumas pessoas, eu acredito que já devem ter recebido um link via WhatsApp e vocês já fizeram. Então, aqueles que fizeram, o Eldre e eu estávamos mandando há uns 2 meses atrás. Então, está tudo tranquilo com você, não precisa se preocupar. Agora, para aqueles que ainda não fizeram, antes do dia 10, a igreja, assim que ela abrir, nós já vamos começar a coletar, então, essas atualizações de cadastro e autorização de vocês para a gente colocar no sistema. Tá bom? Então, podem ficar tranquilos, a gente vai continuar avisando, e assim que a igreja abrir, a gente vai conseguir pegar com vocês essas atualizações e o consentimento através do mutirão. Qualquer dúvida, procurar a secretaria da sua igreja para que você possa tirar, porque não é só para a IAGE Central de Araxá, é para o Brasil inteiro, tá bom? Então, é para todas as igrejas. Nós falando aqui também de mantermos afastamento e tudo mais, a gente quer que, de alguma forma, a gente possa sentir um pouquinho próximo um do outro, não é verdade? Então, para isso, nós criamos um abraço virtual. Para que você da Pratinha, de Campos Altos, Ibiá, Perdizes, Francisco Duarte, Boa Vista, aqui da Central, e os nossos amigos também que estão sempre conosco, possa sentir um carinho aí, uma pontinha de um carinho para vocês. Fique agora com o meu abraço virtual. Como eu disse anteriormente, os nossos cultos, por serem gravados, continuarão no horário normal. O de sábado continua a mesma situação que foi o sábado passado, porque a gente ainda está dentro desse decreto, tá bom? Então, vai ser da mesma forma, a igreja continua fechada no sábado, mas será ao vivo, né? Será em live, porque não temos nenhuma questão de não poder estar aqui durante o dia. O toque de recolher é a partir das 20 horas, né? Então, não teria problema algum nosso culto do sábado manter no horário também normal e ser ao vivo. E também tem uma notícia muito boa, uma notícia legal para você e para mim, para nossas famílias. Se a igreja ainda não estiver aberta, vai ser mantido da forma que eu vou falar para vocês agora, tá bom? No dia 27 de março, haverá uma live super especial para as famílias. É isso mesmo, é para as famílias. Então, o pastor Sidney vai falar nessa live sobre finanças em família e sobre o culto familiar. Olha, vai ser muito interessante, os temas são temas que não ficam fora de moda, eles são realmente necessários, sempre a gente está lembrando ou aprendendo como deve ser feito. Então, as finanças em família e o culto familiar. Dia 27 de março, às 15h30. A gente vai falando também, relembrando esse recado para vocês, e quem sabe vai ser feito até aqui mesmo na igreja, né? Quem sabe a igreja já vai estar aberta. Continuamos orando aí em referente também às pessoas que estão doentes e a questão desses decretos, essas coisas todas, para esse vírus acabar o mais rápido possível, as coisas voltarem ao normal. Agora nós vamos cantar hinos, né, para adorar ao nosso Deus, que você aí da sua casa, por favor, que você possa cantar com a gente também, porque Deus fica feliz independente se você é igual a mim que é desafinado. Não tem problema nenhum. Deus aceita os nossos louvores quando eles são de coração. Então, que você e eu possamos aqui estar louvando ao nosso Deus com o hino Enquanto Eu Viver. Que enquanto eu e você vivemos, nós possamos adorar o nosso Deus.
teu nome louvarei. Nada me impedirá de sempre adorar, Senhor. Os teus lábios dirão que tu és Senhor. O mundo verá teu poder. Céus e terra irão te adorar, meu Deus. Teu nome exaltará. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou. Ele sempre me amará. Tu és o Salvador. Deus sempre é o louvor. Meus lábios cantarão em teu louvor, Salvador. As vitórias que eu alcançar aqui irão me lembrar quem tu és. Pois vitórias sem ti não existirão. És o Deus que jamais perderá. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou. Ele sempre me amará. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou. Ele sempre me amará. O Deus que sabe quem sou. Ele sempre me amará. Amém. Ele sempre nos amará. E é muito bom termos essa certeza em nossa vida. Independente do que a gente está passando, às vezes você está triste, perdeu alguém, ou está com algum tipo de problema, nunca duvide do amor de Deus para nós, por nós. E outra coisa, agora nós vamos cantar um hino que fala justamente da necessidade que temos de falar com Deus. Se você não fez a sua oração hoje, já faça ela. Que você possa se lembrar que a primeira coisa que você deve fazer no seu dia é a sua oração, é falar com Deus. E à noite também, ao terminar o seu dia, fale com Deus também. E passe isso para os seus filhos. Que nós possamos louvar o nosso Deus agora com o hino Falar com Deus. E logo após, o nosso pregador de hoje, o Manuel, já vai estar passando a mensagem. Que você e eu tenhamos uma boa quarta-feira, um finalzinho de quarta-feira e uma boa noite na presença de Deus. Ficamos agora com Falar com Deus. Encontro
pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Uma boa noite a todos, como a Vanessa falou, uma boa noite para vocês, um bom dia aqui para a gente, né? É como se tivesse alguém no Japão e alguém no Brasil. Mas, para a honra e glória de Deus, estamos aqui na casa de Deus, para juntos estudarmos mais a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. A igreja fechada novamente. No sábado passado, estávamos aqui assistindo o culto presencial, parte da igreja, né? Parte assistia em casa, e a gente já estava pensando em fazer alguns planos, mas a palavra final é do Senhor. Hoje pela manhã, eu estava lendo a meditação matinal, na qual o pastor Ayrton Killer falou sobre não deixe de ir à igreja. Isso foi uma meditação de 2019, e hoje estava lendo. E ele cita várias razões para a gente não deixar de ir à igreja. E eu me lembrei de alguns irmãos que, se tivesse aqui conosco, nos nossos dias, estariam sofrendo muito. Por exemplo, o irmão Cassiano, que já descansa no Senhor. Todos esses que eu vou citar aqui já descansam no Senhor. O irmão Cassiano era a primeira pessoa a chegar na igreja, o último a sair. Vó Luzia também adorava estar na presença de Deus, na presença do Senhor, na igreja. A avó Maria, a avó da Heloísa, Maria Bezerra, também, o que ela mais gostava de fazer na vida era de estar na igreja. E minha mãe também. Essas pessoas e outras mais, eu sei que tem mais pessoas que adoram estar na presença de Deus, na casa de Deus. Mas o que nós podemos fazer? Por isso nós trouxemos a meditação. Nós fazemos parte do Ministério da Família e nós trouxemos nessa noite algumas orientações para se ter um lar feliz, a atmosfera do lar, para que ela seja feliz, agradável. E por isso que nós lemos aqui Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Vamos fazer uma breve oração para que Deus nos ilumine. Pai nosso que estás nos céus, obrigado, Pai Santo, porque nós confiamos em Ti. É o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos dá a libertação, é o Senhor que nos dá a salvação. Obrigado, Pai Santo, pela oportunidade de estarmos abrindo a Tua palavra em liberdade religiosa e fazendo um culto para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoe cada pessoa que está assistindo nessa noite. Que a Tua paz e o Teu amor invadam os lares de todos.
e que a presença do Espírito Santo seja conosco nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, Provérbios fala que do coração procede as saídas da vida. E o coração da sociedade, o coração da igreja, o coração da nação é o lar. Ou seja, do nosso lar que sai o coração da sociedade, da igreja e também da nação. A felicidade da sociedade, o êxodo da igreja, a prosperidade da nação dependem das influências domésticas. Aí nós vemos, quão sério é essas influências, porque nós vamos atingir a sociedade, a igreja e também a nação. A elevação ou decadência do futuro da sociedade serão determinadas pelos costumes e moral da juventude que cresce ao nosso redor. Ou seja, as consequências futuras dos nossos jovens, dos nossos filhos, serão determinadas justamente no lar, em casa. Como a juventude é educada e como é moldado o seu caráter, na infância há hábitos virtuosos, domínio próprio e temperança, assim será a influência na sociedade. Ou seja, tudo aquilo que nós ensinarmos, que formos exemplo para os nossos jovens, isso vai refletir na igreja e também na sociedade. Se os jovens são deixados sem esclarecimento e sem controle, tornando-se, em consequência, voluntariosos, intemperantes, em paixões e apetite, assim será a influência futura em moldar a sociedade. As companhias que a juventude mantém agora, os hábitos que formam, os princípios que adotam, são uma indicação da espécie da sociedade futura. Ou seja, nós vamos ver esses resultados num futuro breve. O lar deve ser tudo quanto está implícito na palavra de Deus. Deve ser um lar, um pequeno céu na terra, um lugar onde se cultivem as afeições, em vez de serem estudadamente reprimidas. A nossa felicidade, a nossa alegria, depende do cultivo do amor, da simpatia, da verdadeira cortesia de uns para com os outros. Quando nós tratamos bem uma pessoa, quando conversamos com educação, isso volta para a gente da mesma forma. Quando você dá carinho para uma pessoa, você recebe carinho. Mas quando somos grosseiros, isso vem também, nós vamos colher aquilo que estamos plantando hoje. O mais agradável símbolo do céu é o lar que é presidido pela presença do Espírito Santo do Senhor. Se a vontade de Deus é cumprida, o marido e a esposa se respeitarão mutuamente e cultivarão amor e também confiança. A atmosfera que circunda a alma ou a pessoa dos pais enche a casa e é sentida em todos os recantos do lar. Ou seja, a atmosfera, o que eu estou sentindo e que estou transmitindo, isso vai encher o meu lar, vai encher a minha casa. Os pais criam em alto grau a atmosfera do círculo doméstico. E quando há desinteligência entre os pais, os filhos participam do mesmo espírito. Ou seja, quando nós não temos sabedoria vinda dos céus, nós vamos passar isso também para os nossos filhos. Tornai fragante a atmosfera do lar mediante terna solicitude. Se vos alienastes e deixastes de ser cristãos bíblicos, convertei-vos, pois o caráter que apresentardes no tempo de graça será o caráter que tereis por ocasião da volta de Cristo. Ou seja, se desejais ser santos no céu, deveis sê-lo primeiro na terra. Os traços de caráter
que nutrides na vida não se mudarão pela morte ou pela ressurreição. É isso que está falando. Saireis do sepulcro com a mesma disposição que mantivestes no lar e na sociedade. Jesus não muda o caráter em sua vida, ou seja, nós precisamos ter essa mudança hoje. Se eu morrer hoje, o meu caráter não vai mudar, eu vou morrer com esse caráter e vou sair da sepultura com esse mesmo caráter. A obra de transformação precisa ser feita agora. Nossa vida diária vai determinar nosso destino. Todo lar cristão deve ter regulamentos. Ou seja, nossos filhos precisam disso. Marido e mulher precisam também disso, de regulamentos. O lar precisa de regulamentos. Nós precisamos dar um norte para os nossos filhos. Precisamos dar uma direção. Então, dentro de uma casa, dentro de um lar, precisa haver regulamentos. E os pais, em palavras e comportamento de um para com o outro, devem dar aos filhos um exemplo precioso e vivo do que desejam que eles sejam. A pureza da linguagem e a verdadeira cortesia cristã devem ser constantemente praticadas. Ou seja, irmãos, a nossa linguagem, ela tem que ser diferente. Principalmente nós cristãos. Nós não podemos falar igual uma pessoa que não tem conhecimento bíblico. Não importa se você está na igreja ou na sua casa. Nós precisamos ter cuidado com a nossa linguagem. Porque os filhos vão repetir o que ouvem. Ensinai as crianças e os jovens a se respeitarem a si mesmo e sereis leais para com Deus. Leais aos princípios, aos ensinos, respeitar e obedecer às leis de Deus. E aqui também, para a gente fazer isso, entra o culto familiar. Eu não vou me demorar muito falando sobre o culto familiar, porque assim como a Vanessa falou, o pastor já vai estar fazendo uma live no dia 27, falando a respeito da importância do culto familiar. O culto familiar é onde nós aprendemos a adorar a Deus em nossa casa. E nós vivemos esse momento de fazer nossa casa uma igreja. Embora nunca vai ser igual, mas a nossa casa pode ser uma igreja. O culto familiar é de muita importância. Diante do culto, a criança aprende a ter reverência. A criança aprende a meditar na palavra de Deus. Aprende a orar. Aprende a cantar louvores a Deus. É fácil? Não. Ontem mesmo nós estávamos conversando sobre isso. É difícil, a gente tenta, a gente falha, mas nós devemos insistir em fazer os cultos familiares. É uma questão de fazendo, de ser insistente. Lembra-se das 40 madrugadas? Fizemos a primeira, 40 madrugadas, e isso vira um hábito. Então, se a gente insistir em fazer o culto familiar, pedindo sempre a ajuda de Deus, porque nós somos falhos, vamos falhar, mas pedindo sempre a ajuda de Deus, para o Espírito Santo nos dar um toque, nós vamos fazer o culto familiar. E tudo é um costume, é um hábito. Quando a gente cria esses hábitos, a gente vai fazer. Em casa, especialmente na sexta-feira, a gente faz o culto e nós temos duas cadelas. Uma se chama Maia e a outra Belinha. A Maia participa já há muitos anos, há alguns anos, né? Conosco. Eu vou pedir para o Samuel colocar um pequeno videozinho, ela participando do culto familiar. A Belinha também. A Belinha é mais rebelde. Às vezes ela participa, às vezes ela foge, mas a Maia já tem o hábito. E não interessa se é na sala sexta-feira, se é no quarto, durante a semana. Se a gente começa a cantar, ela vai, senta e fica quietinha,
até a gente terminar o culto. Pode colocar, por favor, Samuel? Jesus não é de outro mar, espero já conheço o celeste lar de amor. Viajar saudoso pela vida. Ok? Acho que deu para ver aí, né? Quando nós ensinamos a palavra de Deus às pessoas, aos nossos filhos, esses princípios lhe regerão a vida e serão guiados em suas relações com os demais. Eles criarão uma atmosfera pura, cuja influência encorajará as almas débeis no caminho ascendente que conduz à santidade e ao céu. Seja cada lição de modo a levar a enobrecer o caráter, e os registros feitos no livro do céu serão de tal natureza que vós não envergonhareis de contemplá-los no juízo. Ou seja, quando ensinarmos os nossos filhos, nós não vamos passar vergonha com eles no grande dia final, no dia do juízo. As crianças que recebem essa espécie de instrução estarão aptas a ocupar lugares de responsabilidade e, por preceito exemplo, estarão constantemente ajudando outros a procederem retamente. Aqueles cujas sensibilidades morais não foram entorpecidas apreciarão os retos princípios, darão justo valor aos seus dotes naturais e farão o melhor uso de suas faculdades físicas, mentais e também morais. Tais almas são vigorosamente fortalecidas contra a tentação. Estarão protegidas por um muro que não será facilmente derribado. Deus deseja que nossas famílias sejam símbolos da família do céu. Conservem pais e filhos em mente este fato cada dia, mantendo-se entre si relações de membros da família de Deus. Então sua vida será de tal natureza que dará ao mundo uma lição objetiva do que pode ser as famílias que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Essa frase é muito interessante. Cristo será glorificado. Sua paz, graça e amor impregnarão o círculo da família como um precioso perfume. Muito depende do pai e mãe. Devem eles ser firmes e bondosos na sua disciplina. E deve trabalhar o mais diligentemente a fim de ter uma família bem ordenada, correta, e possa os anjos celestiais serem ali atraídos a fim de comunicar paz e uma influência adorífera de adoração. O lar deve ser um lugar alegre e feliz. Nunca vos esqueçais de que deveis tornar o lar alegre e feliz para vós mesmos e também para os vossos filhos. Nossa casa deve ser um lugar feliz, alegre. Se cada lar introduzir Cristo, nós vamos saber discernir entre o bem e o mal. Estaremos prontos a ajudar nossos filhos a serem árvores de justiça, dando os frutos do Espírito. Podem sobrevir aflições, mas isso é a sorte da humanidade. Que a paciência, a gratidão e o amor mantenham no coração a luz solar, sejam embora o dia sempre nublado. O lar pode ser simples, mas pode ser sempre um lugar em que profiram palavras alegres, que seja praticada a bondade, onde a cortesia e o amor são hóspedes constantes.
Administrai as regras do lar com sabedoria e também com amor, e não com vara de ferro. As crianças corresponderão com uma obediência voluntária à regra do amor. Uma coisa muito importante também, elogie seus filhos. Elogie os seus filhos sempre que possível. Tornai sua vida quanto feliz o possível. Conservai macio o terreno do coração, por meio da manifestação de amor e afeto. Lembrai-vos de que o Senhor dá à terra, não somente nuvens e chuva, mas a linda e risonha luz solar, fazendo com que a semente germine e apareçam as flores. Lembrai-vos de que as crianças necessitam não somente de correção e repreensão, mas precisam de animação, de elogio, de uma grata satisfação, de boas palavras. Elogiar quando tiver a oportunidade. Não deixe de elogiar seu filho, de colocar os valores que ele tem diante dele. Isso é importante para a criança, para o jovem, para o adolescente. Não deveis ter contendas em vossa família. No livro de Tiago, capítulo 3, versículos 17 e 18, diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem particularidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. É a brandura e a paz que precisamos ter em nossos lares. É isso que as famílias precisam, ter paciência. Nós vivemos uma época de pandemia e foi o maior número já registrado de divórcios, pelo fato das pessoas estarem juntas na mesma casa. Coisa estranha, né? A pessoa deveria estar alegre, feliz por rever sua mulher, seu marido, mas agora, quando estão juntos, teve um maior índice de divórcio. Um lar que reina paz, brandura, isso irá refletir na sociedade, na igreja e na nação. O vínculo da família é o mais íntimo, ou seja, as coisas íntimas da família, as coisas íntimas do casal devem permanecer entre o casal. A gente não deve sair falando as coisas íntimas do nosso lar para outras pessoas, a não ser que precise de uma orientação espiritual ou profissional. O mais terno e sagrado de todos na terra é o lar, juntamente com a presença de Deus. Foi designado a ser uma bênção à humanidade, e assim o é sempre que se entra para o casamento inteligentemente, no temor de Deus, e tomada em devida consideração as suas responsabilidades. Ou seja, agora eu falo para os jovens, não entrem em um casamento sem consultar a Deus. Consulte a Deus, se essa pessoa é a pessoa certa para você, se é a pessoa que Deus escolheu para vocês viverem juntos até Jesus voltar. Todo lar deve ser um lugar de amor, um lugar onde os anjos de Deus habitem, operando com influência sensibilizadora e suavizadora no coração dos pais e também dos filhos. Nossos lares, as nossas casas, precisam se tornar uma Betel. Nosso coração precisa se tornar um santuário, onde o amor de Deus é nutrido na alma. Haverá paz, haverá luz, haverá alegria. Abrir a palavra de Deus com amor diante da família e perguntai: que disse Deus? Ou seja, você pega um versículo bíblico, abre, leia diante da família e pergunta:
que Deus disse? O que Deus quer dizer para nós nesse dia? A presença de Cristo faz um lar cristão. O lar embelezado pelo amor, a simpatia e a ternura é um lugar que os anjos gostam de visitar e onde Deus é glorificado. Ou seja, vou repetir essa frase. O lar embelezado pelo amor, a simpatia e a ternura é um lugar que os anjos gostam de visitar e onde Deus é glorificado. A influência de um lar cristão cuidadosamente protegida nos anos da infância e juventude é a mais segura salvaguarda contra as corrupções do mundo. Quer fazer o seu filho uma pessoa de caráter? Então faça o culto com ele, ou com eles. Apresente a lei de Deus, que você não vai ter problema com corrupção no mundo depois com seu filho, quando mais maduro. Na atmosfera de um lar assim, as crianças aprenderão a amar tanto a seus pais terrestres, como o seu Pai celestial. Por quê? As pessoas veem Deus em seus pais. Infelizmente, irmãos, eu conheço muitas pessoas que deixaram de frequentar a igreja, uma igreja, que deixaram de adorar a Deus, porque viram coisas negativas a respeito de Deus nos pais. Muito triste. Os pais muito rígidos, muito ferro e fogo, não pode se fazer nada, não abre mão de nada, não existe amor, não existe ternura, não existe palavras, não existe palavras simpáticas, não existe elogio. E as crianças depois, na adolescência, deixam então a igreja, porque o pai reflete a imagem de Deus na vida dos seus filhos. Mas por outro lado também eu vejo crianças, e me alegro com isso. Na igreja nós temos várias crianças que participam dos cultos da igreja até. Não sei se foi essa semana que se passou, se eu não me engano foi semana passada agora. A Heloísa faz parte de um grupo das mulheres, um grupo de oração, e ela me mostrou a Sofia fazendo uma oração. E a Sofia intercedeu pelas pessoas da igreja, pelas famílias da igreja, pelas pessoas que estão doentes. Muito emocionante, muito grato, muito bonito, vendo uma criança orar. Por quê? Uma criança ensinada nos caminhos de Deus. Eu posso me lembrar também do Yuri, do Samuel, filho da Vanessa, do Tiago, do Isaac. São crianças que têm o culto familiar, que são ensinadas no lar. Aprenda uma coisa, nossos filhos são ensinados na nossa casa. A casa é a primeira escola, porque às vezes a gente quer cobrar da professora da escola sabatina, e joga a culpa em cima dos professores. Essa é a responsabilidade nossa, dos pais, ensinarem os filhos a ter reverência diante de Deus, fazer a vontade de Deus. A santidade perante Deus deve impregnar o ar, ou seja, a reverência começa no nosso lar. É ali, quando nós vamos diante da presença de Deus, que nós vamos ensinar nossos filhos a ser reverentes diante de Deus. E isso vai resultar também na igreja. Pais e filhos que se devem educar para cooperar com Deus, devem pôr seus hábitos e práticas em harmonia com os planos divinos. As relações da família devem ser santificadoras em sua influência. Os lares cristãos, estabelecidos e dirigidos de conformidade com o plano de Deus, são um maravilhoso auxílio na formação do caráter cristão. Pais e filhos se devem unir em oferecer amorável serviço àquele que unicamente pode guardar puro e nobre amor humano. A primeira obra a ser feita no lar cristão
é ver que o Espírito de Deus aí habite. E todo membro da família seja capaz de tomar a sua cruz e seguir onde Jesus o conduzir. E eu termino com as palavras do livro de Gênesis. Deus tinha um propósito universal quando escolheu Abraão e seus descendentes. Por meio de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E a promessa de Deus não falha nos nossos dias. As nossas famílias podem ainda ser muito abençoadas, buscando as promessas de Deus, fazendo o culto, procurando louvar a Deus, fazendo da sua casa uma igreja. Nossas famílias serão abençoadas. Eu estou aqui na igreja com 2 jovens. Hoje é um domingo de manhã, são 10 horas e 25 minutos. Nós estamos gravando, como já foi dito, o culto de quarta-feira. Por isso você está assistindo aí à noite, né? Eles poderiam estar em outro lugar. Tem aqui o Samuel e a Júlia. Aqui tem 3 pessoas. Não pode passar de 3 pessoas. Eles poderiam estar em outro lugar nesse momento. Eles poderiam estar fazendo outras coisas. Mas vieram para a igreja fazer o trabalho de Deus. E que Deus abençoe vocês, viu, Samuel e Júlia? Que Deus recompense as horas que vocês passaram aqui num domingo de manhã. Já gravaram o culto de hoje à noite com o Tiago e também o de quarta-feira. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe todas as famílias. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Amém. Nós vamos cantar agora, para encerrar, o hino Vem Entre Nós Morar. Jesus, entre nós morar, seja também teu o nosso lar, ser como a mãe e com papai, vem no Senhor abençoar, em afeição e perfeito amor, longe do mal de qualquer temor, nosso viver em tudo aqui, honre tão só o Salvador. Quando amanhã perenal raiar e a redenção se concretizar, nós te rogamos, ó Senhor, salva também o nosso lar. Amém. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai que estás nos céus. Obrigado, Senhor, pelas orientações da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Pai Santo, a termos famílias fortalecidas no poder do Espírito Santo. Que o Senhor ajude a cada lar, a cada um de nós, termos paciência, termos palavras de bondade, palavras que conforte o coração dos nossos filhos, também do nosso esposo, da nossa esposa. Que a Tua graça e o Teu poder se manifestem em cada família da Tua igreja, Senhor. Guarda-nos, proteja-nos das coisas do mal.
E nesse momento também, Senhor, foram feitos alguns pedidos que o Senhor atenda segundo a tua misericórdia. São pessoas que estão passando alguma dificuldade financeira, de saúde, que o Senhor atenda, ó Pai Santo, e cuide de cada um dos seus filhos. Nós confiamos no teu poder, na tua graça e na tua misericórdia. Que a tua paz esteja conosco. Nos abençoe, nos guarde e dirija as nossas vidas a cada dia. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.